Não, acho que eu queria apontar alguns avanços importantes que já foram tratados aqui, né? Muita noção de território como espaço cognitivo, sociais e políticos de interação. Dizendo, olha, o território ele não está morto com a globalização, ele está mais vivo do que nunca, ele é atacado pela globalização, né? Ou seja, os interesses reacionários conservadores não querem território, né? Eu acho que essa questão é importante a gente demarcar. E também, eu acho que nos próximos 20 anos da Rede CIS a gente vai ter que partir para o embate, né? APL, território não é cluster. Vamos todo dia repetir isto quando acordarmos, né? Território não é cluster. Tá? Então, quando a gente está falando de interação política, social, econômica, atores, sociedade, democracia, fórum, isso não é cluster. Isso até pode ter cluster embutido, né? E a gente não acha o território medindo os QLs, como também, até porque a gente, os coeficientes de localização, né? Até porque a gente é algo vivo que também é passível de intencionalidade, né? Eu acho que a política, na lógica evolucionista, tem Darwin, mas também tem Lamarck, né? Então tem um processo de aprendizado, de mudança e de transformação, né? A segunda questão que eu também queria levantar, que a abordagem sistêmica, e isso também vem desse aporte da Rede CIS, ela não se contrapõe a uma abordagem estrutural e hierarquizada. Ou seja, nós temos sistemas quebrados, assimétricos, relações de poder e relações econômicas, umas coisas são mais importantes que outras coisas, uns estados mandam mais do que outros estados, um tem a soberania sobre a moeda, as armas e a ciência e tecnologia, outros não têm. Então a gente ao mesmo tempo tem um sistema, mas a dimensão estrutural e as assimetrias capitalistas, elas crescentemente são criadas, recriadas no âmbito do poder, do dinheiro e do conhecimento, né? Nessa perspectiva, trabalhar as distintas escalas, que eu concordo completamente com o professor, que trouxe aqui o nosso Milton Santos, enfim, mas coloca uma agenda política que ela é ao mesmo tempo uma agenda global, nacional, regional, subregional e local. Eu vou dar um exemplo, que nós, da América do Sul, do Mercosul, da América do Sul, da América Latina, estamos vivendo hoje. Você tem um acordo União Europeia-Mercosul, que é algo global, pelo menos multilateral, e que, por exemplo, ao avançar na restrição do uso do poder de compra do Estado, limita a capacidade de fazer políticas locais de desenvolvimento e inovação. Eu vou fazer arranjos produtivos no interior do Nordeste brasileiro e eu não posso comprar de quem produz no Nordeste brasileiro. Talvez eu tenha que comprar da Califórnia, né? Então, simultaneamente, uma política de âmbito internacional, vamos falar global, e que está sendo negociada pelo Estado Nacional, os Estados Nacionais do Mercosul. Então, eu acho que avança um pouquinho de mostrar que essas interações do global do local, para além do reconhecimento, ela tem uma dimensão política, da economia política muito concreta, né? Isso remete para que a nossa ação local, ela necessariamente tem que levar agendas nacionais e regionais de desenvolvimento. Ela não pode se esgotar na agenda local do desenvolvimento, né? Bom, indo aqui um pouquinho além, né, outra dimensão, que também foi mencionada aqui, resgatando Milton Santos, né, o território como local sistêmico, onde as políticas públicas se encontram, né? Ou seja, quando você está no território, as políticas setoriais perdem um pouco o sentido de ser. Se eu não tenho uma base social, saúde, educação, como é que eu vou ter uma base produtiva, industrial, tecnologia, enfim, ela remete ao encontro das políticas sociais, que remetem para a própria insuficiência do padrão de intervenção setorial que caracteriza todas as políticas desenvolvimentistas que nós, da esquerda, já implementamos por longos períodos, sem levar ao extremo e a uma base concreta
a transformação do próprio processo de intervenção do Estado, privilegiando território e privilegiando a intersetorialidade. Sem isso, não há sustentabilidade ambiental e não há desenvolvimento sustentável. Então, também essa noção que vem aqui dos arranjos produtivos e dos territórios remete para essa questão, para a questão de uma nova forma de... A gente não pode deixar a agenda da reforma do Estado, da transformação do Estado, ser uma agenda neoliberal. Quem acredita no Estado e na política tem que trazer para si. Não adianta dizer, olha, é importante eu pautar a minha agenda de ciência, tecnologia e inovação pelas necessidades sociais e eu continuo com o mesmo Estado, a mesma universidade pública, a mesma instituição pública. A gente tem que ter uma agenda transformadora para ganharmos, e voltarmos, eu acredito nisso, a ganhar essa batalha, né? Bom, a questão do território e inovação, acho que é algo que também é outra coisa importante, né? São arranjos produtivos e inovativos locais. A sigla é APL, mas a inovação está dentro, né? É da gente reconhecer o potencial do território como frentes que geram inovação e que também podem reproduzir desigualdade, né? Eu não vou aqui falar dos diversos exemplos brasileiros, mas vou pegar só um, porque já foi dada aqui a ênfase da questão da sustentabilidade ambiental. Por exemplo, se eu olhar para o estado do Amazonas, né, onde talvez assim o mais representativo do Brasil em termos da biodiversidade, 90% do PIB está concentrado na cidade de Manaus e o Alto Solimões, na fronteira com Colômbia e Peru, está carecendo de estruturas para que possa implementar estratégias de desenvolvimento sustentáveis que ao mesmo tempo representam, isso é um conceito rigoroso de inovação, novos espaços para transformação produtiva do conhecimento e para a geração de investimentos e de estratégias de crescimento. Ou seja, o sentido rigoroso da inovação, ele passa pela abertura, incorporar novos territórios nos espaços de desenvolvimento rigorosamente à inovação. E isso é muito difícil de ser trabalhado, inclusive no âmbito do pensamento desenvolvimentista, como foi falado aqui, o colega de Cuba falou da CEPAL, que todos nós somos muito orgulhosos, e alguns dos nossos grandes pensadores nunca caíram nessa caixa de banana, como Celso Furtado, né? Bom, também, ainda pegando a inovação e território, eu acho que a gente tem que colocar na mesa de que a pressão global é pela desagregação social e ambiental. Quanto mais fraca for a sociedade e quanto mais fracos forem os territórios, mais eu consigo organizar no interior das grandes empresas o meu sistema produtivo que não gera equidade social e equidade ambiental. Ou seja, isso é a última, é onde eu vou chegar, o APL não apenas como uma categoria de análise para gerar inovação, mas como uma categoria política de um modelo de desenvolvimento. Isso vai lá no final para eu não atropelar. Então, a gente tem que reconhecer que a dinâmica global é uma dinâmica presente no momento, enfim, já foi falado isso de manhã, não vou repetir, mas ela é uma dinâmica que empurra as sociedades para a fragmentação, seja no nível social, seja no nível territorial. Nesse sentido, né, a organização da dimensão e da visão dos arranjos de sistemas produtivos, arranjos de sistemas, é importante, né, locais, na verdade, também pode ser visto do ponto de vista político como a reafirmação, e isso a Rede Cisto acho que foi maravilhoso nas contribuições que deu, né? Na reafirmação de certos caráteres importantes, não apenas do processo técnico de inovação, mas de um processo social que seja voltado para a humanidade, para o ambiente, para a sustentabilidade. A primeira questão, ela enfatiza o caráter da cooperação. Não é verdade que a inovação ela depende apenas do porrete da competição, mas o caráter da cooperação é vital, e é vital para o contexto que a gente vive. O segundo elemento que eu queria destacar, a amplitude crescente da abordagem. Né? Ou seja, você sai daquela noção ainda muito no imaginário das pessoas associado aos parques tecnológicos, ao Vale do Silício, à tecnologia da informação, a biotecnologia, que tudo isso é importante,
mas você passa a incorporar diversas outras esferas da vida, muito inovadoras e muito dinâmicas, e que começam a dar pistas para uma ligação da base econômica com a base do desenvolvimento. Eu vou citar duas. A cultura passa, apenas como exemplo, viu, Helena? A gente tem vários para citar, mas a cultura, né, que dificilmente era tratado como uma estrutura de produção, de inovação, de geração de interação, de riqueza, e a saúde pública. Hoje mesmo eu estava com o presidente da Associação Brasileira de Saúde Pública, ele sabia que a gente trata a atenção básica como arranjo produtivo. Isso foi, ou seja, a gente até precisa, né, ou seja, as equipes de saúde da família são arranjos produtivos que usam alta tecnologia, que geram interação com a sociedade, que geram interação com as pessoas, que geram interação com o Estado, que geram interação com o mercado. Esta amplitude do escopo da agenda eu acho que é muito importante, que nesses 20 anos de aprendizado se radicalizou, inclusive, no período mais recente, no meu modo de ver. E também uma visão de que a questão de arranjos produtivos não é uma questão de pequena empresa, pequena e média empresa. Ou seja, a gente está tratando aqui de sistemas produtivos e econômicos que podem envolver pequenas e médias empresas, que vão desde de arranjos produtivos, como eu falei, da atenção básica, que necessariamente são localizados, até o arranjo produtivo do petróleo e gás, só para dar dois exemplos. Bom, desafios que a gente entra aqui nesse contexto. Como eu falei, dado que a parte conceitual foi bastante desenvolvida pelos demais membros da mesa, vou entrar no aspecto político, né? O primeiro desafio é a elite de nossa região, né? Assim, eu vou falar do Brasil, né? Não é a mesma elite em diversos países, mas uma elite escravocrata, preconceituosa, submissa e que tende a reproduzir um modelo insustentável de desenvolvimento, seja do ponto de vista social ou ambiental. Ou seja, a gente está no reino da economia política, o reino da luta política. E na nossa experiência recente aqui da América Latina, a gente está num período de revanche dessa elite sobre os primeiros passos que vinham sendo dados para modelos de desenvolvimento mais inclusivos e mais equânimes. E eu quero destacar que esta elite se reproduz mesmo nas regiões menos desenvolvidas. Se a gente for para o Nordeste, desculpe aqui várias pessoas, né? Paulo que está aqui conhece muito mais do que eu, mas a elite que está concentrada em Recife, ela está de costa, tanto para o interior quanto para as favelas que estão do lado de onde elas vivem. A elite de São Paulo está de costa tanto para o Vale do Ribeira, quanto para Paraisópolis, que está ali do lado do Morumbi, não é isso, Dominique? Não é isso? Está certo, né? Então, enfim, a gente tem uma questão, não é apenas uma questão de organização sistêmica, mas é uma questão, numa conjuntura muito difícil, de uma luta política muito grande, onde nós temos um passado de uma elite muito excludente, preconceituosa, submissa, e que gera e que engata nas forças da globalização, procurando fragmentar o tecido social e fragmentar o território. E daí não vem sustentabilidade. Bom, o segundo desafio eu já falei, vou passar mais rapidamente, porque eu estou preocupado com o tempo, é a dificuldade da gente pensar... a dificuldade da gente pensar novos modelos de intervenção. Eu acho que toda essa lógica dos sistemas nacionais de inovação, sistemas locais e arranjos produtivos, remetem para que nós temos um Estado setorial, burocratizado, fragmentado. Eu quero fazer uma provocação, eu brinquei hoje de manhã que eu apanhei um pouco na reunião do pessoal da saúde, o pessoal acha que era uma visão economicista e tal. Agora eu vou apanhar aqui talvez embora aqui eu acho que não apanho não, mas enfim, dizendo o seguinte, né, que o nosso pensamento desenvolvimentista, a gente reconhece a dimensão territorial, a dimensão sistêmica, a dimensão cooperativa, mas na hora da política pública a gente tem política para automobilística, a gente tem política para farmacêutica, a gente tem política para agroindústria, ou seja, e aí faz alguma política compensatória para a gente dormir bem, porque nós somos de esquerda e comprometidos com o social. Então, eu quero provocar, né, que não há uma articulação endógena aonde os objetivos da sustentabilidade ambiental e os objetivos da inclusão social pautam a política industrial e a política de inovação. E não aparecem e emergem como dimensões compensatórias de políticas setoriais tradicionais. Nós todos avançamos com o enfoque sistêmico e praticamos o enfoque setorial
E nós todos, quando eu digo, eu estou sendo super injusto com muita gente, até comigo mesmo, tá? Mas o que eu quero dizer não é aquela coisa do Keynes, o peso das velhas ideias. Como é que é a história? É mais difícil do que criar novas ideias se livrar do peso das antigas ideias. Depois eu dou a citação bacaninha que todos vocês conhecem, né? Mas é como se as velhas ideias, as velhas formas de intervenção, quando a gente vê, eles estão invadindo as nossas mentes e as nossas ações. Bom, o desafio decorrente disso é a gente começar a pensar endogenamente a base produtiva de inovação em relação ao modelo de sociedade, né? Vamos descontar o tempo aqui só um pouquinho. Não tem problema, eu acho que eu falo com a musiquinha. Então, vamos lá. Na verdade é o seguinte, como a gente levar, e eu acho que isso é uma agenda muito interessante para a Rede CIS, nos seus próximos 20, 40, 60, 80 anos, né? É como a gente pensar a endogeneidade da base produtiva e de inovação. Isso o Celso Furtado já tratava, quando ele falava da modernização e marginalização. Ele falava, a gente tem uma base produtiva, ficamos reproduzindo o padrão de consumo dos países mais desenvolvidos e criando marginalização dentro das nossas sociedades. Ele falou, ele diagnosticou bem, e muita gente esqueceu, da gente retomar essa perspectiva e tratar as políticas de desenvolvimento industrial e inovação de modo endógeno e vinculado às políticas sociais e ambientais. Mas isso é muito... eu digo, não eu tenho falado isso, vou repetir, em vez de tratar automóvel, trata mobilidade. Em vez de tratar medicamento, trata saúde. Em vez de tratar agroindústria, trata alimentos e bens que gerem desenvolvimento sustentável. Não é algo, desculpe a palavra, viajandão, ou algo utópico. Não é. Agora não dá, para reproduzir nas estruturas cognitivas essa separação míope entre política industrial e de inovação. O risco é que as tribos são separadas. O pessoal da política industrial de inovação às vezes conhece muito pouco das políticas sociais e das políticas de sustentabilidade ambiental e vice-versa. A gente precisa quebrar, graças a Deus tem geógrafa, tem socióloga nessa mesa, entendeu? Aliás, isso também é outra marca da Rede CIS que eu queria apontar. Deixa eu correr aqui. Bom, o desafio, então, né, que eu acho que vem dessa fala, é da gente politizar a política, politizar a política para os arranjos produtivos locais e a política de inovação, né? A gente partir sempre, eu acho que a gente sempre tem que partir do modelo de sociedade que a gente quer chegar, né? A que servimos, né? Já foi falado aqui que a ciência, tecnologia e inovação está longe de ser neutro, né? Incorporando as políticas sociais, territoriais e ambientais dentro dessa visão. Bom, a partir dessa fala aqui, eu queria dizer para vocês, eu andei pensando, isso foi nos dias que antecederam essa vinda aqui, falei, o que eu vou falar lá, que seja um pouquinho novo, que eu falei lá no evento do GTAPL, Gabriela está aqui presente e tal. O APL, né, os arranjos produtivos locais, inovativos, é apenas uma forma superior de gerar inovação. É por isso que a gente tem que priorizar os arranjos de sistemas produtivos locais. Eu queria dar uma tensionada nessa visão. Eu acho que a própria escolha sobre a perspectiva sistêmica dos arranjos produtivos locais e de inovação é uma escolha política, não apenas uma escolha técnica de qual é a governança mais relevante para gerar inovação. Eu acho que é mais do que a gente responder se o modelo de arranjo produtivo é mais dinâmico para gerar inovação e gerar renda, a gente tem que perguntar se este modelo é um modelo melhor, ou esta forma de organização da sociedade, até esta palavra modelo, é uma forma superior frente ao mundo desejado que a gente pretende. Nesse sentido, eu digo que sim, que a dimensão dos arranjos produtivos e dos sistemas locais, ela tem que ser priorizada, antes de tudo, por alguns fatores que permitem ganhos para uma sociedade desejada. Eu vou falar o ganho, cooperação social e política,
democracia é melhor do que ditadura e do que sistemas produtivos que não dialogam, que não conversam, que não interagem. Aprendizado e cooperação é melhor do que hierarquia e mando. 2. Equidade, né, o arranjo dos sistemas produtivos locais, que envolve participação de diversos atores, empresas de diversos tamanhos, tende a gerar estruturas mais equânimes do ponto de vista social e regional. Ou seja, sociedades que se organizam não na forma de plantation, não na forma de enclaves produtivos, e sim na forma de arranjos produtivos, tendem a ser sociedades mais equânimes e com, na sua dimensão social e na sua dimensão regional. A sustentabilidade ela envolve cooperação. Não existe desenvolvimento sustentável sem cooperação. A ação fragmentada dos atores não leva à sustentabilidade e sim leva à insustentabilidade das pessoas e do planeta. Então, o arranjo produtivo local permite ações coletivas e permite pensar em sustentabilidade na política de produção e de inovação. Uma inserção altiva. Inserção global nós temos, uma inserção completamente passiva, em declínio e subserviente. Ao enfatizar a dimensão local do desenvolvimento e da inovação, eu estou me colocando altivamente dentro de um contexto de globalização que nos pede e nos empurra para a fragmentação e para os interesses pulverizados e individuais. Nesse sentido, eu posso até dizer que o arranjo produtivo local ele não se contrapõe, ou essa perspectiva sistêmica ela não se contrapõe, ao contrário, ela favorece o processo de geração de inovação que envolve conhecimento tácito, envolve cooperação, envolve relação entre Estado, sociedade, mercado, não sendo, né, como muitas vezes alguns, eu já vi isso de pessoas que trabalham na área dos clusters, dizendo que a competição é que leva à inovação e que esse negócio não se justifica pela inovação. Ou seja, é compatível e ao mesmo tempo é favorável a um ambiente inovador, além de todos esses outros ganhos, né? Na verdade, essa perspectiva que a Rede CIS foi tão importante aqui no Brasil, e aí eu sei como Cassolato e Helena sofrem de ver os papagaios repetindo coisas tão erradas sobre as ideias que foram lançadas e desenvolvidas ao longo desse tempo. Eu também tenho sofrido isso na saúde, né? Não na minha saúde, né? No campo da saúde, e um pouco na minha saúde mental também, né? Enfim, mas que sempre teve articulado a um modelo de sociedade, e eu acho que a gente pode avançar nessa perspectiva. Vou radicalizar. Do arranjo produtivo local, ele não tem que provar superioridade na sua taxa de sucesso ou no seu desempenho. Ele tem que provar sua superioridade como modelo de sociedade que a gente pretende para viver. Eu acho que essa é a primeira marca e que envolve a dimensão social e a sustentabilidade. Na verdade, né, eu acho que isso remete para a gente superar uma lógica míope estática do custo-benefício aplicado ao próprio arranjo produtivo em favor de uma lógica dinâmica, de uma lógica que incorpora o social, que incorpora a sustentabilidade, que pense a redução, que seja amigável com a redução da desigualdade e que se volte, antes de tudo, para uma vida boa e saudável para as atuais e as futuras gerações e para nosso planeta. Eu coloco o arranjo produtivo, né, assim como uma agenda de futuro, né, como uma agenda vinculada a que padrão de desenvolvimento global, nacional e local a gente pretende. Essa eu acho que é uma agenda de esquerda e direita existe, é forte, e a gente está vendo isso hoje, né, aqueles que legal não existe mais, né, estão com as garras de fora, como uma agenda progressista de esquerda para uma sociedade, para uma vida boa, melhor e mais sustentável, né? Que a Rede CIS, que tanto nos ajudou, tudo isso que eu falei aqui foi cola da Rede CIS, tá? Que tanto nos ajudou nesses 20 anos, nos ajude aí a pensar projetos nacionais e regionais de desenvolvimento que se contraponham à barbárie que está em curso. Obrigado.